Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje estou aqui na sede da Braspress para falar do prêmio recebido pela empresa relacionado ao transporte sustentável, que vai ser, aliás, tema de capa da edição de novembro de Frota e Companhia. E para conversar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado um empresário bastante conhecido de todos, que também já participou de vários programas aqui no canal Frota Companhia e que hoje dirige uma das maiores empresas de transportes e encomendas do país. É o presidente da Braspress, Urbatan Elou. Obrigado, Urbatan, por aceitar o nosso convite de conversar sobre um tema tão importante, um prêmio que você recebeu, e vamos conversar a respeito disso. Zé Augusto, olha, que alegria poder voltar a falar para os seus internautas. Eu que já tive oportunidade por inúmeras vezes de falar para os leitores da revista Frota e Companhia, agora poder falar para os seus internautas também. E falar sobre um tema que é um tema que nós cultivamos isso muito aqui na nossa empresa. O tema de ESG na empresa, ele é visto muito antes de que esta sigla pudesse se transformar em moda. Nós sempre vimos isso com um aspecto muito mais empresarial do que com um aspecto efetivamente de sustentação, porque ele precisa, antes de tudo, ter a sustentação econômica para poder existir. Nós ficamos muito felizes em recebermos essa outorga, esse prêmio por parte do CETCESP, sobretudo em um dos itens importantes que nós elaboramos na empresa, que é o CAMB, que é o Centro de Apoio ao Motorista Braspress. O CAMB foi uma iniciativa nossa, se eu não me engano, era 2011, deve ter sido por aí 2011, 2012, nós criamos o primeiro CAMB aqui em São Paulo. E depois ele se multiplicou por todo o país, nós acabamos multiplicando ele por todo o país. E ele efetivamente se transformou numa grande ferramenta de cuidados com os nossos profissionais do volante, que, na verdade, são os principais profissionais de uma empresa de transportes. A gente vai avançar um pouco mais em detalhes sobre o câmbio, mas eu queria que você explicasse melhor como é que surgiu essa ideia, quer dizer, o que moveu você a criar um centro de apoio para os motoristas da Braspress e qual que é o propósito dessa iniciativa? O que você busca com isso? Zé, há muitos anos atrás, nós tivemos na nossa empresa, um terrível acidente, em que houve vítimas fatais, em que houve vítimas com ferimentos, em que houve danos causados à pessoa. E quando isso acontece, quando a sua iniciativa, mesmo que seja uma iniciativa profissional, uma iniciativa própria, mas quando ela ocasiona danos à pessoa, isso precisa ser trazido à reflexão. Se não trouxer a reflexão, Zé, esses danos, eles vão ao léu, eles ficam ao vão, virão, não tem o porquê eles existirem. Você tem que tirar desses exemplos alguma coisa que possa efetivamente melhorar as condições operativas das pessoas dentro da empresa. Quando nós tivemos esse evento, nós imaginávamos que nós precisaríamos fazer alguma coisa diferente daquilo que estávamos fazendo e que era a prática comum de mercado. Ou seja, nós não fazíamos nada também que não fosse absolutamente dentro da normalidade de mercado. Mas precisa fazer alguma coisa diferente. Claro. Nós precisaríamos inovar. Primeira coisa que nós começamos a imaginar, vamos começar à noite, jantar com os nossos motoristas. Tá. Todo dia à noite, toda quinta-feira, nós reuníamos todos os nossos motoristas e conversávamos com eles. Quais são as dificuldades? E eles traziam um elenco de dificuldades, Augusto. Um elenco de dificuldades. Isso me lembra a história do cachorro que corre atrás do carro. O cachorro correu atrás do carro, o carro parou, o cachorro olha e fala, e agora? O que eu faço com esse carro? A mesma coisa era quando a gente ia jantar com esses motoristas, e esses motoristas nos traziam todos os problemas, e nós olhávamos um para o outro e falávamos, e agora? Exatamente. O que nós vamos fazer? E aí jantava. A visão do outro lado, né? Mas jantava. Bom, e aí? E onde está a iniciativa? Até que um dia, um filho meu, do qual você tem, inclusive, profunda estima, e que é muito conhecido hoje no nosso meio taiguara, pergunta para um motorista nosso. Seu João, eu não sei, eu não lembro se era João, ou era seu fulano de tal.
qual é a sua ferramenta de trabalho? Estava eu, alguns diretores da empresa, e o Taiguara, e muitos motoristas. Taiguara, naquela ocasião, devia ter seus 14 anos, 13 anos, um pré-adolescente. Sem dúvida. Pré-adolescente. Pergunta, seu João, qual é a sua ferramenta de trabalho? Seu João, imediatamente, do alto do seu conhecimento, meu caminhão. Uhum. Aí ele pergunta para o outro, qual é a sua ferramenta de trabalho? Meu caminhão, meu caminhão, meu caminhão. O Taiguara, pré-adolescente, disse, não. Sua ferramenta de trabalho é a sua saúde. Olha só. Quando o Taiguara disse isso, Zé, despencou, Zé Augusto, todas Ficou claro tudo. aquelas colocações que os nossos motoristas haviam nos dito nos jantares anteriores. Bingo! É isso aí. O que nós precisamos fazer agora é cuidar da saúde dos nossos motoristas. O caminhão é uma consequência, imagina. Aí nós criamos o CAMB, Centro de Apoio ao Motorista Braspress. O que consistia no CAMB, inicialmente? Antes de toda viagem, o motorista chegava de casa, se apresentava para fazer a viagem. Antes de toda viagem, ele passava pelo bafômetro, para ver se não tinha tomado uma cachaçinha, etc, Claro. etc. Nós conseguimos, através de um laboratório, fazer um exame de urina, de toxicologia, que dava o resultado imediato, na hora. Dava o resultado na hora, para saber se ele tinha consumido alguma droga um dia antes, 2 dias antes. Toxicológico, bafômetro. Vamos furar o dedo para ver a glicemia? Claro. Vamos furar o dedo para ver a glicemia. Vamos colocar o medidor de saturação, aquele que coloca no dedo para você saber, para ver como é que está a sua saturação. Vamos ver como é que está o seu estado febril, se você tem febre, se não tem. Quer dizer, essas foram as coisas mais rudimentares. Passamos a fazer isso. Os motoristas gostaram. Ao contrário de você imaginar, que eles passaram a perceber o seguinte: a empresa começa a se preocupar conosco. A empresa começa a se preocupar conosco. E você acaba começando a ter um diagnóstico já desse motorista antes da viagem. E aí é o seguinte, o jogo iniciado, você sabe o que vai acontecer daí para frente. Claro. O que você pode fazer, o que você pode melhorar, de que forma você pode aprimorar. Ficamos conhecendo o Instituto do Sono. O Instituto do Sono nos trouxe uma planilha, um exame psicotécnico que se faz com todos os motoristas, e esse exame psicotécnico é trocado todos os dias para não haver vício, para não haver vício de preenchimento. Chamamos o Instituto do Sono. O Instituto do Sono veio, fez palestras sobre a qualidade de sono, o que é importante para o cidadão, sobretudo para o motorista que tem a troca do fuso horário, que trabalha durante a noite. Esse é um cidadão que tem um relógio biológico diferente do nosso, diferente dos nossos internautas que estão nos ouvindo agora. Então, esse cidadão ele precisaria ter uma palestra do Instituto do Sono. E aí nós passamos a aplicar, além daquilo que nós já fazíamos, nós passamos a aplicar também esse exame psicotécnico do Instituto do Sono. Passado mais um período, Augusto, a gente descobriu na Universidade Federal de Minas Gerais um equipamento chamado sonômetro, aonde você capta o ponto de equilíbrio médio do cidadão. Interessante. Depois disso feito, você percebe se ele está fora ou dentro dos parâmetros do seu perfil médio, de equilíbrio médio. E aí você pode ter a questão da saturação, para saber como é que ele está, se está saturado com sono, se não está. Esse aparelho chegou a ser usado para essa finalidade profissional de mensurar motoristas, ou você foi pioneiro nessa utilização? Nós somos pioneiros. Não. Se não me engano, a empresa de ônibus Águia Branca já utilizava. E aí, inclusive, a gente ficou sabendo através deles. Eu me lembro que eu li em alguma matéria, em algum lugar, que eles tinham isso, nós fomos atrás, mas fomos a primeira empresa, e eu acho que até hoje a única empresa de transporte rodoviário de cargas que adota essa medida. Eu acho que também nas empresas de ônibus, eu acho que só a Águia Branca também deve ser a única que deve adotar essa medida. Implantamos também o sonômetro. Então, tinha o psicotécnico do Instituto do Sono, tinha o sonômetro, tinha todos aqueles cuidados que a gente fazia para saber quais eram as condições clínicas desse indivíduo, mas a gente percebeu o seguinte: num determinado momento nós percebemos que o nosso motorista
ele às vezes chegava na empresa às 7 horas da noite e o seu caminhão estava liberado, com a documentação encarregado e pronto para seguir viagem só às 10 da noite. Olha só. Chegava às 7, 3 horas de espera, mais 5 horas de condução. 8 horas, esse cidadão não pode ficar em jejum. Então, a gente começou a preparar também um kit lanche, para que o nosso motorista, kit lanche, feito para equilíbrio, para ele não ter nenhum processo glicêmico no caminho, etc, etc. Quando nós preparamos isso, dependendo da viagem, dependendo da distância, do tamanho da viagem, nós damos para ele um lanche, ou damos para ele 2 lanches, ou damos para ele até 3 lanches, para que ele possa ir consumindo Claro. isso e não ter um ataque glicêmico durante o processo da viagem. Feito o primeiro câmbio, aí nós começamos a perceber o seguinte: os nossos motoristas, Augusto, que saíam para Salvador, saíam na segunda-feira e só voltavam na outra segunda-feira para casa. O motorista que saía, então, para Fortaleza, esse saía e a gente não sabia que dia que pudesse voltar para casa. Mas era problema de escala? Por que Não, problema de curso, longo curso. Tá. Problema de Mas longo mesmo curso. assim, ele descansava, obviamente, nas viagens, tinha Descansa. suas paradas. Pois é, Zé Augusto, mas aí é que está as coisas. Isso aí já também é uma outra filosofia do meu outro filho, do Júnior. Tá. O Júnior sempre dizia o seguinte: pai, o caminhão é ferro. Esse pode funcionar 24 horas por dia. O homem não, o homem precisa descansar, o homem precisa parar. Então aí nós começamos a fazer o seguinte: de São Paulo para Salvador, nós temos um câmbio em São Paulo, nós temos um câmbio em Belo Horizonte, nós temos um câmbio em Taubim, nós temos um câmbio em Feira de Santana, temos um câmbio em Salvador. Motorista de São Paulo que vai conduzir uma carreta, um veículo nosso que vai para Salvador, ele dirige até Belo Horizonte só. Ele desce do caminhão, sobe um outro motorista de Belo Horizonte que dirige só até Itaobim. Lá em Itaobim, ele desce o de Belo Horizonte, sobe um outro de Itaobim que dirige até Salvador. Perfeito. Ou seja, e esse cidadão que saiu de São Paulo conduzindo uma carreta que vai para Salvador, ele desceu em Belo Horizonte. As carretas que estiverem descendo do Nordeste no dia seguinte, ele pega e volta com ela para São Paulo. Perfeito. Ele não passa mais do que 48 horas fora de casa. E isso é importante, porque claro, a gente tem que ter também a preocupação com a família desse indivíduo. E isso consta do menu de providências que nós temos no CAMB. Cuidar também da família do indivíduo. A partir do momento... Isso, de fato, é um caso raro. Eu nunca vi alguém, uma empresa fazer esse tipo de logística que privilegiasse o motorista poder voltar rápido para sua casa. Para você ter uma ideia, Zé Augusto, hoje, nossos cavalos mecânicos que fazem transferência interestadual, nós temos hoje 3,6 motoristas por caminhão. Olha só. Mas tem uma vantagem, é uma vantagem competitiva, porque como os nossos caminhões não param para dormir junto com o motorista, a nossa carga está rodando. Portanto, o nosso transit time ficou muito mais curto. Ou seja, nós oferecemos hoje prazos de entrega para o Nordeste brasileiro, nós oferecemos para o Sul do Brasil, nós oferecemos prazos de entregas que são quase que concorrentes da companhia aérea. E é um transporte rodoviário. Na verdade, foi um efeito colateral do câmbio, né? Você um efeito, sem dúvida. Nem pensou inicialmente nesse ganho, mas acabou... Na verdade, é o seguinte, ele alimentou um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso que começa com os cuidados ao homem, com o cuidado ao indivíduo, com o cuidado com a família, e que traz também um benefício na qualidade do serviço da Braspress. Claro. Nós somos uma empresa de serviços. Como empresas de serviço, o nosso produto ele não tem tangibilidade, ele é intangível, ele não é um produto que você pode pegar, olhar, comparar a qualidade dele com o de outro produto. Ou seja, nós começamos a dar também tangibilidade para aquilo que era intangível. Claro. E você começa a ter realmente um padrão de serviço que realmente traz diferenciamento do mercado. Aprimoramento do câmbio. Aprimoramento do câmbio. Nós somos a primeira empresa no Brasil a implantar o sistema de telemetria. Nós trouxemos a telemetria para a empresa dela. Por que nós trouxemos a telemetria? Porque lá atrás, na década de 90, eu queria ter na empresa um simulador de direção. Fui para os Estados Unidos,
fui com o Júnior, com o meu filho Júnior, fui ver lá o simulador de direção. E era um absurdo. Tinha empresas que tinham simulador de direção nos Estados Unidos que custava $2 milhões. Um simulador. Claro. Um simulador, $2 milhões. Eu fiquei decepcionado. Na volta, Zé Augusto, o Júnior veio falar, pai, por que você quer um simulador? Eu falei, não, para o motorista. Aí ele falou, pai, o motorista, quando chega na tua empresa, na nossa empresa, ele já sabe dirigir. O simulador, ele já sabe dirigir o Scania, ele sabe dirigir o Mercedes. Se tiver uma diferença de um para o outro, é uma diferença tão pequena que a fábrica acaba trazendo aí a capacitação desse indivíduo. Então, pai, nós precisamos ter alguma coisa onde a gente possa ter a visão da condução em real time. Perfeito. E isso, pai, eu trouxe das competições de automóvel. Nós precisamos ter uma telemetria. Zé Augusto, começamos a procurar telemetria, começamos a procurar telemetria. É uma Achamos tecnologia relativamente recente, né? uma startup de Jerusalém. Trouxemos a telemetria, aplicamos na nossa empresa. Quando nós aplicamos a telemetria, imediatamente nós pusemos o simulador de direção. A telemetria passou a nos dar métricas de condução. Excesso de velocidade, freada brusca, aceleração também severa, aceleração brusca, contorno de curva próximo do limite da força G. Você está compreendendo? Quer dizer, quando ele começou a nos dar essas métricas, eu dei uma sugestão para o nosso grupo. Falei, por que nós não fazemos o ranqueamento dos nossos motoristas? Como é isso? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um campeonato. Vamos fazer um ranqueamento, vamos criar o motorista prata, o motorista bronze, o motorista prata e o motorista ouro. Motorista ouro é aquele motorista de zero de ocorrência. O motorista prata que tem aí uma ou duas, o bronze, não sei o quê, e vamos dar a eles prêmios pecuniários. Recentemente, nós fizemos um aprimoramento, Zé Augusto. Nós fizemos um aprimoramento e criamos um motorista diamante. Para você ter uma ideia, o motorista diamante... Agora, você não mensura apenas a questão da redução dos acidentes, você, na verdade, você vê o conjunto da performance dele ao longo do... Deixa eu te dizer o seguinte, isso não é como você fazer o tiro ao pombo, onde você acerta um alvo. Você tem que fazer uma coisa onde você tenha abrangência, e abrangência que possa trazer resultados positivos para pessoas. Quando você traz resultado positivo para as pessoas, você trouxe resultado positivo para o negócio. O business melhora, porque você começa a ter também uma retenção maior desse indivíduo. Quanto mais você reteve um talento que está capacitado. Só para você ter uma ideia, um motorista diamante nosso hoje, ele leva para casa 15 a 16 mil reais de salário por mês. Muito bom. O motorista bronze, ele chega a levar para casa uma média de 7.500 a 8.000 reais por mês. Nós temos hoje cerca de 1.400, 1.600 motoristas na empresa. Quase 700 motoristas estão ranqueados. Ou seja, e aqueles que não estão ranqueados, Augusto, querem ranquear, sabe por quê? Porque eles sabem que vão ganhar mais. Ou seja, o sarrafo da qualidade subiu. Claro. E quando o sarrafo da qualidade subiu junto também a remuneração. E os cuidados... Na verdade, subiu junto a recompensa. A recompensa. Isso, né? Quando todo este conjunto alimentado fez com que houve realmente uma retenção melhor, nós passamos a ser fonte de desejo. Claro. Quando a gente fala, precisamos contratar motorista, faz fila aí na porta. Quanto é que eu vou ganhar, tio? Você que sabe. Você que sabe, olha, nós vamos cuidar da sua saúde, nós vamos cuidar da sua condução, nós vamos te dar um caminhão relativamente novo, um caminhão dotado de toda a tecnologia que Vossa Mercê, que você conhece como ninguém, a tecnologia embarcada hoje na frota, você está com ar-condicionado, etc. Você não vai passar mais do que 48 horas fora da sua casa. Enfim. E só para a gente concluir, então, você acha que o câmbio, de certa forma, ele proporcionou essa série de desenvolvimentos que melhoraram esse conjunto de coisas. Você está compreendendo? Ou seja, isso também não nasceu fruto de um projeto. Claro. Nasceu fruto daquele jantarzinho, que aquele garoto de 14 anos perguntou para o motorista qual é a sua ferramenta de trabalho. Na verdade, ele começa a partir de uma preocupação que você passou a ter com o seu motorista. Eu lembro muito bem uma conversa que uma vez eu tive com o saudoso Adalberto Panzan, que ele dizia assim que
todo mundo imaginava que, pelo fato de ele ter uma grande empresa, tal, o nome de caminhões, ele tinha uma vida muito tranquila. Eu falei assim: não, eu tenho uma vida tranquila, mas eu não durmo à noite, porque eu sei que tem metade dos meus caminhões estão na estrada e a pior coisa do mundo é alguém me ligar e dizendo que houve um acidente, eu tenho que comunicar a família dele, né? Então, essa preocupação que o empresário tem que ter com o motorista, eu acho fundamental. E você precisa realmente dar ferramentas para isso, né? Não adianta apenas você cobrar, né? Eu acho que isso que você criou, que você Sem dúvida. proporciona essa recompensa também, eu acho bastante interessante. Na verdade, é o seguinte: cobrar é um instrumento caro. É, Quando você delega alguma coisa a alguém e você é obrigado a ter que fazer workflow disso, é. fazer gestão de pessoas é um negócio complicado, Claro, viu, Zé? É uma claro coisa que é. complicada. O que é importante é que você possa criar um conjunto de medidas que façam com que essa pessoa possa se autogerir, Claro. para que ela possa falar o seguinte: eu preciso estar preparado. A gente mantém assistência social na casa dos nossos motoristas para saber se de dia o cachorro não está latindo na janela que ele está dormindo, se a esposa não está batendo panela. E todo trimestre, Zé Augusto, nós reunimos os motoristas ranqueados em bronze, prata, ouro e diamante. A gente reúne todos eles num salão nobre de um hotel de São Paulo. Motorista às vezes é lá de Fortaleza, motorista às vezes é lá de Recife, motorista às vezes é lá de Porto Alegre. Vem com a família de avião, Uhum. se hospeda num hotel importante, num hotel confortável. Nós fazemos com ele um evento, chamamos a família para mostrar para a família também a importância desse indivíduo. A gente pergunta: Claro. dona Mariazinha, a senhora faz compras aonde? Ah, eu compro no supermercado. A senhora sabia que foi seu marido que levou esse produto para lá? Interessante. Joãozinho, esse tênis é bonito. Você comprou? Ah, comprei na loja. Sabe que foi seu pai que levou para lá? Fora isso, fala: você quer conhecer o escritório do seu pai? Aí ele vem, fica aqui dentro do Planeta Azul. Nós fazemos o seguinte: fazem fila, vamos passear de caminhão aqui dentro do Claro. Planeta Azul para ele É um conhecer, grande sonho que é dele o também. escritório do pai dele. É. Aí depois vamos ver se você dirige melhor do que o seu pai? Vamos, então vamos lá para o simulador. A gente coloca ele no simulador. Hoje nós temos 2 simuladores. Nós temos um simulador fixo aqui no Planeta Azul e nós temos um simulador preparado dentro de uma carreta auditório, Ok. que percorre o Brasil todo. Este conjunto de coisas, Zé Augusto, isso é muito caro. Imagino. Isso não é barato, você está compreendendo? Mas eu quero te falar o seguinte: isso faz com que as coisas possam se transformar em custos mais baratos, que são custos abstratos que você não vê. Aí você me faz a pergunta: Urubatã, quantos acidentes você evitou tendo este conjunto de coisas que você criou dentro da Braspress? É a pergunta que eu ia fazer para você. Não tenho a menor ideia, Zé. Então nós teríamos que desativar tudo isso para saber o seguinte: quantos acidentes poderiam ter sido provocados, porque é o benefício também intangível. Claro. A mesma forma como o nosso produto não tem tangibilidade, quando você cria mecanismos com essa esfera toda dentro da companhia, você cria também benefícios intangíveis que você não tem como percebê-los. Perfeito. Só para a gente terminar esse bloco, eu até achei uma curiosidade, essa sua preocupação com o motorista chega ao ponto de você ter homenageado o câmbio com o nome do seu primeiro motorista, né? Quem foi o Basil de Baus, afinal? Pois é, Zé Augusto. A gente precisa homenagear as pessoas enquanto estão vivas, né? Não é fazer homenagem para grandes figuras, para grandes figuras públicas, não é também homenagear grandes figuras intelectuais. Eu acho que você tem que homenagear também aquelas figuras que te ajudaram lá no início a construir o seu negócio. Eu comecei a Braspress em 1977. 3 meses depois, nós compramos o nosso primeiro caminhão, que é esse caminhão que está aí no nosso memorial. É um caminhão 1113, foi em 77, esse caminhão é 1971, era um caminhão usado, era um basculante. Eu comprei esse caminhão em Belo Horizonte, trouxe ele para São Paulo, tiramos o basculante, alongamos ele ficou toco, um caminhão toco, porque naquela ocasião eu fazia São Paulo e Belo Horizonte com um caminhão toco para poder fazer horário. A Fernão Dias não era essa maravilha que é hoje. Claro.
Então, alongamos, trocamos o diferencial desse caminhão, colocamos um diferencial 735, que é o diferencial de ônibus, que permitia esse caminhão fazer uma velocidade média melhor. Ele só carregava 5.000 quilos, 5.500 quilos. A gente sempre foi muito focado no pacotinho, na encomenda, a gente sempre foi muito focado, e a gente sempre foi muito focado em sermos a empresa a fazer a entrega na primeira hora. Sempre fazer a entrega na primeira hora. Então, e quem foi esse, o Basílio de Barros? Foi o motorista desse caminhão. O Basílio de Barros ficou conosco desde 1977 até a sua aposentadoria, que aconteceu há uns 5 anos, 10 anos aí para trás. Sabe? Ele foi o nosso primeiro motorista e está vivo até hoje, tem 80 anos. De vez em quando ele vem aqui na empresa, ele põe a gravatinha dele. Então, foi uma forma que nós encontramos de homenagear o Basílio de Barros. A gente deu o nome do nosso Câmbio de São Paulo a Basílio de Barros. Claro. Então, foi uma forma de homenageá-lo e mostrar aos nossos motoristas, todos os demais motoristas nossos, Eles são importantes. o quanto eles são importantes, porque nós pegamos do Basílio de Barros o nome dele e emprestamos para uma ferramenta que é fundamental na existência da nossa companhia. Perfeito. Bom, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 15 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que fala do transporte responsável ou sustentável. E também fala do prêmio recebido pela Braspress por conta do Centro de Apoio ao Motorista Braspress, Basílio de Barros. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Braspress, Urbatan Elou. Urbatan, você já comentou tudo que o Câmbio faz, os efeitos que o Câmbio traz para a sua empresa e tal. Eu queria saber até onde isso daí pode ir, quais são os seus planos futuros em relação ao Câmbio? Seu Augusto, nós temos hoje 117 unidades de negócio no Brasil inteiro. São 117 filiais que nós temos. Nós operamos 100% do território nacional. Nós temos hoje Câmbio espalhados no sul, no sudeste, no centro-oeste brasileiro. Mas aonde mais se fizer necessário, nós devemos ampliar, colocar um maior número de câmbios. Nós temos uma boa parte hoje da nossa frota de transferência verticalizada. Portanto, quanto maior for o volume de verticalização, nós pretendemos ampliar esse número de câmbios, porque é uma iniciativa exitosa, é uma iniciativa que trouxe resultados. Para você ter uma ideia, o nosso câmbio de Itaobim é um case hoje de qualidade para os nossos motoristas. Lá nós temos academia, lá nós temos centro médico, lá nós temos um belo refeitório, lá nós temos instalações, dormitórios, instalações com ar-condicionado individual, etc., para todos os nossos motoristas. Quer dizer, reveste isso de conforto também, você está compreendendo? É lá no meio do Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas, lá em Itaobim. É uma excelência que nós temos. Se precisar fazer em outras cidades, iremos fazer também. Hoje nós temos um câmbio muito bom também em Feira de Santana, nós temos em Recife, nós temos em Goiânia, nós temos em Uberlândia, nós temos em São Paulo, nós temos em Belo Horizonte, nós temos em Florianópolis, nós temos em Porto Alegre. Ou seja, nós temos câmbios hoje espalhados no país inteiro e devemos ampliar isso mais. Temos também em Três Lagoas, no Mato Grosso, onde a gente faz também as trocas dos nossos motoristas que vão para Campo Grande, para Cuiabá e para Rondonópolis. Ou seja, temos em Uruguaiana, onde nós fazemos também a troca dos nossos motoristas que vão para Buenos Aires, que atingem o Mercosul. Onde precisar fazer, eu quero te dizer o seguinte: em investimentos, as pessoas perguntam o seguinte: Urubatã, qual vai ser o investimento da empresa o ano que vem? Tudo que ganha. Tudo que ganha. É a maneira que nós temos de fazer com que a empresa possa não entrar em estado de obsolescência, para que ela possa estar sempre atualizada, que ela possa estar sempre moderna, para que ela possa estar sempre absolutamente up-to-date com aquilo que os nossos clientes precisam. Perfeito, muito bom. E você consegue visualizar, ou pelo menos você tem algum dado que mostra
o quanto o câmbio ele impactou na questão da redução dos acidentes e, ao mesmo tempo, a melhoria no consumo de combustível? Como é que você pode mensurar o resultado desse trabalho todo? Zé Augusto, deixa eu te falar, nós mensuramos isso através da minimização de acidentes. Ok. Esse é o grande preocupação É o nossa. acidente zero, que é a meta, né? Você teve a oportunidade de relembrar o saudoso Adalberto Panzani Claro. dizendo que é o seguinte, que ele era um sujeito tranquilo, sereno, que ele não dormia. Eu confesso para você o seguinte, eu não sou sereno, eu não sou tranquilo, mas eu durmo, que é uma maravilha, porque eu sei que nós estamos fazendo o que há de melhor Perfeito. em matéria de atendimento dos nossos motoristas. Perfeito. E aí, só para concluir essa nossa conversa, eu queria saber o que representa para você esse reconhecimento público na forma do prêmio do CETCESP, que homenageou e reconheceu o câmbio como uma bela iniciativa? Zé Augusto, é importante, porque se isso puder inspirar outras empresas a fazerem o mesmo, eu acho que a gente pode começar a assistir uma menor índice de acidentes hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, a apólice de seguro, antigamente, que mais preocupação trazia era a DC, desvio de carga. Claro. Hoje, a apólice de seguro que mais preocupação traz é o STRC, que é provocado por acidentes. Portanto, eu acho que se nós tivermos uma forma de inspirar outros transportadores a utilizarem os mesmos métodos, não só nós trazemos uma melhoria na qualidade, melhora o sarrafo de qualidade Claro. dos motoristas, mas como você também pode trazer um benefício ao país Claro. com a minimização de acidentes rodoviários. Claro. Aliás, esse prêmio do CETCESP, ele contribui para essa disseminação de boas práticas. Eu observei, eu estive lá na entrega do prêmio, eu percebi o quanto você também percebeu que tem alguns bons exemplos aí que poderiam ser aplicados aqui na Braspress. Então, eu acredito que também tem esse lado de propagação, né, das boas práticas para o setor. Eu tenho certeza que o câmbio também vai inspirar, certamente, as empresas a fazerem o mesmo, não? Eu acho que é o seguinte, é um benchmarking maravilhoso. É. Nós assistimos lá coisas que são, às vezes, simples, Claro. que está no nosso olho, que a gente não percebe no dia a dia. Eu vi uma empresa lá pegando toco de cigarro no pátio, bituca de cigarro. Aquilo se transformou num benefício absurdamente grande. Eu vi outra empresa fazendo a transformação dos seus uniformes em cobertores, etc. São coisas que às vezes você está do lado, você não vê. Você veja, por exemplo, outro dia teve aqui uma grande indústria nos visitando. E a gente tem muito orgulho de mostrar o planeta azul. Claro. É um case. É um case de qualidade, de coisa bacana, de coisa boa, bem feita, feita com carinho, feito com denodo, feito com renúncias. E teve um grande industrial, ele viu que os nossos vasos ornamentais são feitos com pneus. Por que você faz com ela? Não, porque esse pneu é o seguinte, se a gente for descartar, a gente não sabe qual é o destino que ele vai Claro. ter. Isso é um destino que, ecologicamente, que pode trazer um desequilíbrio. E ele é mais barato do que o vaso comum. Claro. Portanto, a gente aproveita esses pneus, pinta ele bonito, deixa ele bonitinho e fazemos um vaso, fazemos um planta ornamental disso. Mesma coisa, captação de água de chuva. Captação de água de chuva também é uma outra coisa que pode inspirar, que tem inspirado, e inspirou já muitas pessoas. Aliás, o ano passado teve uma transportadora que ganhou o prêmio com a captação de água de chuva, coisa que a gente faz também já há muito tempo. Por quê? Essa água de chuva é mais barata. A gente pode tratar essa água de chuva, pode reciclar essa água de chuva, e você traz um impacto muito bom isso para o equilíbrio, para a sustentabilidade, para o equilíbrio da sustentabilidade e para o equilíbrio econômico da companhia. Bom, eu queria agradecer a gentileza do presidente da Braspress, do Grupo HP, do Batalhão, de conversar com o canal Frota Companhia. Gostaria realmente de parabenizar você por essa iniciativa que salva vidas, né, e que foi reconhecida com o Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP. Suas considerações finais, Gravatar, por favor. Todas essas coisas, Augusto, só se justifica se você tiver lucro. O lucro é o pai e a mãe de todas as outras providências. Se você não tiver resultado econômico, se as coisas não trouxerem resultado econômico, não faz sentido. O ano passado nós fizemos um EBITDA de 12,90%, de 12,97% de EBITDA nós fizemos no ano passado. Esse ano nós devemos bisar.
nós devemos fazer talvez aí um EBITDA um pouco superior, talvez nós devemos fazer aí 12,85, né? O ano passado 10,97, esse ano 12,95. Ou seja, um resultado um pouquinho melhor do que o ano Claro. passado, mas são pequenos resultados, são pequenas coisas. Fazer 2 dígitos de resultado numa atividade como a nossa, que é de capital intensivo e de margens muito pequenas, eu acho que já é um resultado muito importante, um resultado muito bom. Nós temos um compliance excepcional. A gente tem o hábito de divulgar o nosso balanço. Nós fazemos isso por atendimento ao compliance. Nós fazemos isso para efetivamente mostrarmos ao mercado quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo. E é também uma outra prática que eu gostaria muito, que seria muito bom, que nós pudéssemos inspirar outras empresas. Uhum. Bom, bem, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a audiência e a atenção de todos vocês que assistem o canal Frota e Companhia. E quem quiser saber mais a respeito desse assunto, basta entrar no portal de Frota e Companhia e conferir a edição de novembro da premiação, e conferir a edição de novembro da publicação, que traz todos os ganhadores do Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP. Ou então, você pode nos seguir através das nossas redes sociais, dos nossos canais de vídeo, dos nossos podcasts. Muito obrigado e até o próximo programa.